E chegou a hora de assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Vamos conferir. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O tempo comum durante o ano começou na semana depois do batismo do Senhor, primeira semana do tempo comum. E agora vemos já o segundo domingo do tempo comum. Para nós, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos dentro da trezena de São Sebastião. Do dia 7 até o dia 19, nós temos a trezena de São Sebastião, que nos fala um pouco da vocação, da missão, e que nos faz visitar todas as comunidades e também outros locais, além das paróquias e capelas e igrejas filiais, vivendo esse momento importante do padroeiro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E no próximo dia 20, feriado municipal, temos realmente a grande comemoração de São Sebastião. Nós queremos cumprimentar também a todos aqueles que, pelo Brasil afora, celebram o dia de São Sebastião na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, e que seja realmente um grande exemplo para nós de um jovem que em épocas tão antigas e tão passadas foi coerente com a sua fé, não desanimou quando a pressão, perdeu tudo e ao mesmo tempo foi firme até o fim e continuou evangelizando mesmo depois da tentativa de matá-lo a flechadas. E realmente peço que rezem por todos nós, que temos uma grande missão nessa nossa grande cidade, de evangelizar, de sermos presença. Graças a Deus temos os sacerdotes, diáconos, os bispos auxiliares, agentes de pastoral, consagrados e consagradas, espalhados por toda essa grande cidade, testemunhando o Senhor Jesus. E que São Sebastião interceda por todos e cada um, para que leve adiante essa bela e importante missão. É padroeiro da cidade maravilhosa e que nós temos certeza que além dos cânticos, além da tradição que existe aqui nessa cidade, que o Espírito Santo nos faça enxergar o exemplo do mártir, do cristão, São Sebastião, que quando pelos portugueses foi dado o nome a essa região que tinham descoberto, pensando que era um rio no mês de janeiro, possa ajudar ainda mais a todos nós a vivermos com intensidade a nossa vocação e a nossa identidade. No meio de tantas situações difíceis, complexas, que nós prossigamos a nossa meta e a nossa procura, sermos povo de Deus, que são presença que fermenta a massa nessa cidade, para trazer ainda mais esperança, confiança e tempos novos, no meio de tantas dificuldades e tantos problemas que nós sabemos muito bem quais são, e também sabemos bem das dificuldades que existem, mas que a igreja permanece firme, evangelizando e buscando o Senhor. Estamos, nesse final de semana, no segundo domingo do tempo comum. Terminamos o tempo do Natal, vemos agora o tempo comum durante o ano. Nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, cada vez mais a buscar quem é o centro da nossa vida. E logo que nós praticamente começamos o tempo comum, porque, claro, domingo passado celebramos Epifania e na segunda-feira o batismo do Senhor. O tempo comum, na realidade, começou na terça-feira, na primeira semana, mas nessa celebração de festiva de final de semana, o domingo, que é o segundo domingo do tempo comum, nos é apresentado o centro da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho de João, embora sejamos do ano A, que é Mateus, mas nós lemos o João hoje, nesse final de semana, dizendo assim que João Batista, é claro, viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele que eu disse, depois de mim vem o homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água e foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer,
Este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Nós começamos assim o tempo comum, a apresentação nossa, a apresentação da igreja, de anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João Batista, que veio para preparar os caminhos do Senhor, veio com o espírito de Elias, ele batizava um batismo de penitência, preparar o povo para o Messias. Ao se aproximar de Jesus Cristo, ele viu que algo diferente aconteceu. Não era igual aos outros. Ele viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus e ele, vendo os sinais, constatou: eis aí o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós ouvimos na liturgia desse domingo. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, também através dos sinais, a anunciar às pessoas ao nosso redor: eis Jesus Cristo, eis o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a nossa grande missão e esperamos que toda a liturgia da igreja e do tempo comum durante o ano possa anunciar, além dos tempos fortes, como o ciclo de Natal, Advento e Natal, e o ciclo da Páscoa, Quaresma e Páscoa, o tempo comum, que são 34 semanas, nos leva cada vez mais a ver que na história, no dia a dia, nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dentro das várias realidades do nosso tempo, do nosso mundo. E a liturgia desse domingo continua, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, fala que ao anunciar Jesus Cristo, encontrar em Jesus Cristo a vida, nós somos chamados a testemunhar com a própria vida. Por isso ele fala: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Repito, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que querem em qualquer lugar e que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paz para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ou seja, nós somos chamados a encontrar em Cristo a nossa luz, a nossa vida, e chamados a ser santos, ou seja, pessoas que se convertem a cada dia. Que o encontro com Cristo muda a vida, transforma corações, renova a nossa vida, faz de nós pessoas novas no meio de tantos balbúrdias e confusões do nosso tempo, homens e mulheres que vivem essa vida nova no Senhor. Então nós somos chamados a seguir a Jesus, a encontrá-lo, e ao encontrá-lo vemos que também transforma a nossa vida numa nova vida, num caminho novo. Eis aí o tempo comum durante o ano, que são 34 semanas que estamos praticamente iniciando, recordando para nós, meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que nós somos chamados a viver, tanto na liturgia como no anúncio. Sim, porque é algo muito importante, além da liturgia, a missa, deve ser o coroamento de todo o trabalho de evangelização e de missão. Nessa vocação que nós somos chamados a ter, nesse ano vocacional, essa descoberta da nossa vocação comum ao batismo, mas também as demais vocações na igreja, seja o matrimônio, seja a vida religiosa, a vida sacerdotal, vemos como é que nós podemos cada vez mais e melhor viver os caminhos da santidade e testemunhar Jesus Cristo e anunciar às pessoas no mundo de hoje a boa notícia, levar as pessoas ao encontro com o Senhor, a encontrar em Cristo a vida e a salvação. Por isso, justamente, a carta de São Paulo aos Coríntios, segunda leitura desse domingo, nos fala justamente chamados a ser santos, ou seja, todos que foram santificados e foram chamados a ser santos. Também nós, meus irmãos e irmãs, pela conversão, pela mudança de vida, somos chamados a isso. E o profeta Isaías, leitura primeira desse domingo, segundo domingo tempo comum, nos fala realmente desse servo sofredor que nós estabelecemos e nós realmente entendemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor, não é? Tu és o meu servo em quem serei glorificado. E eis agora aos que ele preparou desde o seu nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória.
não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Portanto, meus irmãos e irmãs, aquilo que Isaías coloca como profecia, nós sabemos que é aquilo que aconteceu em Jesus Cristo. Ou seja, eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Cristo justamente é essa luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele deixou bem claro isso. Nós somos chamados, de um lado, a sermos iluminados por essa presença do Senhor, que pela ação do Espírito Santo ilumina a nossa história e a nossa vida, nos leva à conversão e a ser santos. Isso como um grande dom, e cada vez mais eu louvo e bendigo a Deus de ver tantas pessoas com as quais nós encontramos no dia a dia, que procuram o caminho da santidade, o caminho da conversão. Alguns mais próximos da igreja, outros não tão próximos assim, mas homens e mulheres tementes a Deus, que buscam o Senhor, no meio de tanta balbúrdia desse mundo, tantas coisas contrárias à fé, tantas situações difíceis. É bom ver realmente como o coração de muitos buscam o Senhor, buscam a conversão e, claro, ao buscar a conversão, estão buscando responder ao chamado da santidade. E é justamente isso que Isaías coloca com relação a Jesus Cristo, como coloca a palavra de Deus hoje, ou seja, ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo e para que não basta ele meu servo, mas para também reconduzir os de Israel e farei luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins do mundo. Nós somos chamados justamente a acolher essa boa notícia, ver que em Jesus Cristo isso se concretizou e se realiza, e nós somos chamados a anunciar aos outros, vendo em Jesus Cristo aquele que é o servo obediente. E o refrão do Salmo de Resposta coloca isso. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. É o Salmo justamente 39, que nós lemos como Salmo de Resposta nesse final de semana, e que tem como refrão isso, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Diante da desobediência do velho Adão e de Eva, nós temos alguém que se torna obediente, que vem fazer a vontade do Pai, que vem trazer o plano de Deus para nós, vem ser luz das nações, luz para cada um de nós, e entrega as feitas por todos nós. É Ele que João aponta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele que lhe viu os sinais também, e nele que nós somos chamados a nos converter e a ser cada vez mais santificados do Senhor. Serve para nós, portanto, esse tempo comum durante o ano. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, respondemos com o nosso coração aberto e generoso a esse chamado, para que nós possamos também, como Jesus, fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós sejamos santos, para que nós nos convertamos cada vez mais. E vemos, realmente, pela ação do Espírito Santo, muitas pessoas respondem com generosidade esse grande dom, essa grande graça. Agora é importante que, diante daquilo que Deus nos prepara, cada um responda com generosidade. Diga o seu sim e coloque em prática a palavra de Deus. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, essa oportunidade que nós temos para que nós possamos também vivenciar tudo isso em nosso dia a dia e em nossa caminhada, para que não falte no coração de cada um de nós essa abertura ao dom de Deus, à graça do Senhor, para que assim nós vivamos com generosidade, com alegria, o encontro com o Senhor e nós o anunciemos aos irmãos e irmãs nesse tempo realmente vocacional, mas que nos conduz cada vez mais à missão, à missionariedade. Não tem como ser discípulo do Senhor sem ser ao mesmo tempo missionário. Discípulos missionários somos chamados a ser sempre para levar as pessoas à conversão, levar as pessoas à obediência da fé, levar as pessoas à boa notícia da salvação para todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus desse final de semana, segundo domingo do tempo comum, nos encontre de coração aberto e disponíveis para fazer essa caminhada com a igreja nessas 34 semanas do tempo comum. Digamos nosso sim e deixemos a palavra de Deus atuar em nossas vidas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da Igreja é novamente tomada pelo Verde da Esperança. Estamos no tempo comum. O responsório de hoje dá a tônica da celebração. Canta o salmista: Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Se coloca no meio do seu povo como um servo. Por nós sofre, por nós se entrega. Tudo por nós e para a nossa salvação. No tempo, a Igreja caminha, mas nunca sozinha, sempre unida a seu Senhor. Dele recebe tudo, para Ele faz tudo. Que Deus nos conceda a graça de perseverar, para que nunca o percamos de vista, Ele que é a nossa razão e o sentido da nossa existência. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.